E estamos no tempo da graça, e Deus é amor, e eu sou livre para seguir minha vida. Eu não vou passar a vida inteira esperando por quem não me quer. E não é justo que eu seja abandonado, abandonada e fique sozinha até o fim. Eu adoro esses comentários, né? Para não dizer ao contrário. E eu gostaria de deixar um ponto, né? Uma reflexão. Hoje eu estava lendo aqui a minha Bíblia e eu amei essa passagem, amei reler essa passagem. Eu vou deixar com vocês hoje. E diz assim, ela está em 1 João 3, de 7 até, acho que até o 18 que eu vou ler. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele, Deus, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu achei esse versículo muito interessante. Na verdade, fazia até um tempo que eu estava querendo encontrar, né? Onde é que ele estava baseado, onde é que ele estava escrito. E ele me traz dois entendimentos. A primeira coisa é como é que a gente pode identificar as pessoas que são convertidas ou não. Pessoas convertidas são filhos de Deus. Pessoas não convertidas são filhos do diabo. Olha só a separação. Não existe meio termo, tá? Não existe eu creio em Deus e faço o que a minha carne manda, né? Como também não existe o contrário. Eu faço o que a minha carne manda, mas eu tenho Deus no coração e papapá. Ou você é filho de Deus e pratica a justiça, ou você é filho do diabo e permanece pecando. Essas duas separações, elas são importantes. Por que eu achei relevante trazer isso para nós? O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que quando a gente ora pelos cônjuges que estão em pecado, eles já estão dizendo quem eles são. Não é que pecar significa que nós somos filhos do diabo, porque o cristão regenerado, ele continua caindo. Porém, o cristão regenerado, ele continua sendo chamado ao arrependimento constantemente. Mesmo tentando não cair, ele vai pecar e ele vai buscar arrependimento diante de Deus. O que permanece pecando, né, o que continua pecando, que vive na prática do pecado, esse é filho do diabo. Então, é dessa maneira que eu peço e chamo a atenção de vocês para que a gente possa orar pelos nossos maridos e pelas nossas esposas, porque eles estão praticando o pecado, permanecendo no pecado. E dessa maneira eles estão provando que são filhos do diabo. E a nossa oração para com eles, primeiramente, é essa, que eles possam ser trazidos ao entendimento da palavra de Deus, ao entendimento do evangelho, ao entendimento do que Cristo nos chamou para agir aqui na terra, né? Ele nos deu uma possibilidade de provar do amor dele e de exercer o amor dele, né? Provar do amor de Deus é através do amor das pessoas que Deus nos dá e nós podemos passar. E ele nos faz exercer o amor, né? Que é o amor que não espera, que espera, né? Que não espera receber em troca, que tudo suporta, que tudo crê. E é esse amor que nós fomos convocados a ter quando nós decidimos nos casar. E como que eu posso dizer, Milena, que pelo fato deles terem deixado o casamento, isso significa que eles estão pecando? Porque o versículo mesmo responde essa pergunta. Continuando no 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Esse ponto, no final,
esses dois pontos, né? Quem não pratica a justiça, que é a justiça de Deus, é a lei de Deus mesmo. Porque não, apesar que nós não somos salvos, né, hoje pela lei, pelo cumprimento da lei, mas o fato de nós termos Cristo no coração, nós somos compelidos a obedecer sim à lei. Não existe essa de eu sou salvo porque Cristo me salvou, eu estou no tempo da graça, daí eu vou desobedecer toda a lei de Moisés. Imagina, Jesus foi o primeiro que veio para cumprir essa lei. Então, não é o cumprimento da lei que nos garante salvação, mas quando nós somos salvos e somos filhos de Deus, nós queremos cumprir a lei, nós queremos obedecer os mandamentos de Deus. Então, a primeira coisa que esse versículo 10 diz, né? Todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que não obedece a Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, como que uma pessoa pode ter abandonado sua família? Ou seja, ela está dizendo que não ama aquela pessoa que ela prometeu amar, né? Ela está abrindo mão de amar e de amar incondicionalmente, ferindo a aliança que ela fez e descumprindo o mandamento de Deus, que é amar o seu irmão. Então, se alguém não ama alguém tão íntimo, tão próximo, né, que Deus é o nosso segundo mandamento, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, quem é a pessoa mais próxima, senão o cônjuge? Dessa maneira, como eles não amam, eles provam que não são filhos de Deus. E aí eu venho para nós, porque o meu intuito é trabalhar no coração de vocês, gente. Por isso que eu evito falar sobre o cônjuge, porque de nada adianta para nós. Mas o que essa palavra nos diz? Primeiro, nós precisamos praticar a justiça de Deus para que a gente seja chamado filho de Deus. A nossa obediência é a Deus. O nosso proceder em esperar pelo casamento é antes por obediência a Deus. Não porque nós queremos, não porque nós desejamos. Antes tem que ser por obediência a Deus, porque se dessa forma for, mesmo que a gente não queira mais, mesmo que o nosso sentimento de homem e mulher acabe, nós continuamos obedecendo a Deus. Então esse é o primeiro princípio, que a nossa resistência seja por praticar a justiça de Deus. E essa questão do amor, né? Aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. Eu digo isso para vocês. Se vocês amarem o marido ou a esposa de vocês desertou, né? Que abandonou a casa, com o amor de homem e mulher, você vai durar meses ou poucos anos. Você não consegue sustentar uma resistência por obediência a Deus, com um amor, um desejo humano. Então, aquelas pessoas que desistem de amar a quem elas também prometeram amar, porque nós também prometemos amar os nossos maridos, independente, na saúde, na tristeza, na alegria e na tristeza, né? Então, agora, nesse momento, nós estamos amando na tristeza, mas nós prometemos isso. Quando nós cumprimos isso, nós estamos dizendo que somos filhos de Deus, porque aquele que diz que é filho de Deus e não ama, não pode ser chamado filho de Deus. Então é isso, gente. Que nós possamos ter sempre esse entendimento. O nosso amor demonstrado nessa situação, quando nós entendemos que nosso marido ou nossa esposa precisa desesperadamente de Cristo, primeiramente porque se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. E é diante dessa constatação de que a nossa metade está indo para passar a eternidade no inferno, é por isso, principalmente por isso, que nós temos que nos dedicar em oração e clamor por eles e pela salvação deles. E é dessa maneira que nós provamos que os amamos de verdade, como Cristo nos amou. E para finalizar, eu vou só relembrar um versículo que eu amo, que diz assim: mas como é que eu vou amar alguém que está fazendo tantas coisas contra mim? Eu digo para vocês, porque foi assim que Cristo nos amou. Cristo nos amou quando nós voltamos para Ele, quando nós aceitamos o seu sacrifício. Não. Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores.
E é assim que ele tem nos convidado a amar o nosso cônjuge, enquanto eles ainda são pecadores. Fiquem com Deus.